Famílias dinásticas são uma das fontes fundamentais do poder. Eu dei alguma série de aulas que eu chamei o sujeito da história. Quem é o sujeito da história? Então, por exemplo, quando o sujeito diz a burguesia tomou o poder, bom, isso não é uma descrição científica, isso é uma metonímia. Porque uma classe social inteira não pode se reunir para tomar o poder. Isso é absolutamente impossível. Nem a burguesia, nem o proletariado, nem a aristocracia, ninguém pode fazer isso. Então, quem são os agentes efetivos? Bom, então, para uma ação humana ter consequências históricas, é necessário que, pelo menos, no mínimo, que ela dure mais do que a duração média da vida humana. Se as minhas ações se encerram, as consequências das minhas ações se encerram quando eu morro, não tem consequência histórica. Então é preciso continuidade. Quais são as entidades onde essa continuidade é possível? Por exemplo, se você tomar a Igreja Católica, é possível. A Igreja Católica tem uma ação contínua na história. Através do que? Da ordenação sacerdotal, da formação dos caras. Ela consegue fazer com que uma mesma ação contínua prossiga ao longo das gerações. Algumas sociedades esotéricas, iniciáticas, como a maçonaria ou as taricas islâmicas, também têm isso, porque pela iniciação eles criam um comprometimento da geração atual com a anterior e podem então ter uma ação contínua. E uma das formações principais que permitem a ação histórica é a continuidade familiar. São famílias dinásticas, como o Rockefeller, por exemplo, ou como a família real inglesa, tá certo? ou como os Morgan. Tem inúmeros exemplos, não é isso? Então, se você disser, não, as pessoas querem a destruição da família. Ah, não, peraí, eles querem a destruição de algumas famílias. As deles, não. Se você remontar na história, você verá que em Roma, os escravos romanos, que eram aproximadamente 60% a 70% da população romana, era de escravo, eles não podiam ter família. Eles se reproduziam em grandes, como é que se diz, festivais anuais, surubas coletivas, e ninguém sabia quem era filho de quem. Para que os escravos adquirissem o direito de ter família, foi uma luta de quase 1 milênio, empreendido sobretudo pela igreja. A partir da hora que eles tinham família, eles também queriam ter direito de herança, então eles têm que ter um tipo de propriedade. Então acabou a escravidão. Isso quer dizer que em Roma, somente a classe rica tinha o direito de ter uma família estruturada, de modo a preservar o seu poder ao longo das gerações. A massa era esfarelada em indivíduos soltos. Você está entendendo? Então, você tem ali um certo grupo de famílias, né, os optimates, como chamavam, que eram os ricos, que eles chamavam de os bons. Né? Quando você lê Cícero, ele estava falando contra o Catilina, então ele fala consensus bonorum omnium, consenso de todos os bons. O que quer dizer com os bons? Os ricos. Era um modo de designar a classe rica nos bons, né? E os outros são os maus, né? Então, através da continuidade familiar, se assegurava a continuidade do poder. Então, hoje, qual é o interesse que esta elite global tem em dissolver as famílias dos outros, a família do povão? Para restaurar uma situação romana, onde será muito mais fácil você administrar, controlar a sociedade inteira, que esse é o sonho, que é o que eles mesmos chamam de sociedade administrada, tá certo? Se você não tiver poderes intermediários, e a família é um desses poderes intermediários, está entendendo? A família, historicamente, sempre foi um foco de resistência ao Estado, sempre foi. Então, o que é a máfia, por exemplo? Eu tenho até essa frase anotada aqui. O que é a máfia? É a lealdade familiar se sobrepondo à obediência aos códigos legais. Nós não obedecemos às leis do Estado, nós obedecemos às tradições da nossa família. Estão entendendo? Então, se você ler o livro do Bertrand de Jouvenel, que se chama Do Poder, História Natural do Seu Crescimento, você vai ver do que eu estou falando. Então você sempre tem, vamos dizer, uma disputa pelo poder supremo
baseado na dissolução dos poderes intermediários, entre os quais a família. Está entendendo? Quer dizer, isso tudo aqui, isso é uma filosofia política, isso não é uma propaganda política, isso não é uma retórica política. Os caras me ouvem assim porque isso é o máximo que eles conseguem entender. É? E, é claro, eu não tenho a menor esperança de que todo este pessoal que está aí gritando nas ruas a favor ou contra isso entenda uma filosofia política. Não, mas para compensar, eu não acredito em nenhuma ação política no momento. Por exemplo, pessoas falam, vamos eleger o Bolsonaro, vamos eleger o Bolsonaro é uma pessoa muito boa, dos raros políticos que não se meterem em corrupção, e além disso ele é o único candidato que não está vinculado a um esquema internacional. O Ciro Gomes e o Dória, que são pessoas que eu respeito e até admiro, não posso votar neles porque é a candidatura internacional. O único candidato nacional que sobrou é o Bolsonaro. Agora, adianta eleger o Bolsonaro? Claro que não.